Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. O tema Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando no seu lar e na sua casa e poder aí estar ministrando a palavra de Deus segundo a vontade do nosso Deus. Nós não somos nada, nós somos ninguém, mas dependemos única e exclusivamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do seu Espírito, que nos dirige em toda a verdade. Meus irmãos, nesse instante, antes de estarmos aí entrando na palavra do Senhor, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, peço pela tua infinita misericórdia que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nos auxiliar a fazer a tua vontade e agir de acordo, de conformidade com o teu querer. Pai, que não seja a carne e o sangue a ministrar, porque somos seres humanos, necessitamos do Senhor e somos cheios de falha e de pecado. Também muitas vezes, Senhor meu Pai, somos corrigidos pelo Senhor para poder, Senhor meu Pai, apresentar, Senhor meu Pai, a tua obra de uma maneira exímia e grandiosa para a honra e glória do Senhor. Nos fortalece nesse instante, Senhor. Em nome de Jesus eu peço o teu auxílio para a glória de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 25, no versículo de número 14. E vamos ver aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Vamos lá. Também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancei fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14 ao 30. Eu vou falar aqui um pouco dos talentos, não vamos entrar aqui no âmbito profundo, mas só para dar uma pincelada, porque também o tempo não nos permite ir muito longe.
Então, o que é talento na palavra do Senhor? Bom, o talento na Bíblia não era moeda, mas uma unidade de medida de peso nos tempos bíblicos, né? Pesava mais ou menos 34 quilos, né? Então, o talento era utilizado para quê? Determinar o peso de metais como ouro, prata, né? Cobre, chumbo. Então, nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 38, versículo 29, né? Em 1 Reis 9, versículo 14, em Zacarias 5, versículo 7, não é? Dessa forma, o talento era usado como unidade monetária, tá certo? Sendo muito valioso devido à quantidade de metais que poderia incorporar, né? Devido às influências grego-romana, os estudiosos afirmam que no Novo Testamento foi modificado a unidade de peso. Então o talento passou a valer 21 quilos, né? E 600 gramas, né? Então, tá certo? Então, se nós formos colocar este valor, vamos supor aqui, porque eram vários os metais que eram pesados na medida talento, né? Que se nós formos colocar, por exemplo, o ouro, e fizer uma multiplicação e formos pegar os valores de hoje, por exemplo, nós vamos ver que o talento tinha um valor exorbitante, né? O valor tremendo, né? Então era muito dinheiro. Então observe bem que isso é uma conotação, né? Que o talento não era uma moeda, mas era o quê? Era uma medida de peso, né? Era uma medida de peso. Então isso é muito importante nós estarmos salientando, tá certo? Mas só que Jesus, ele utiliza o talento, né? Por exemplo, aqui na parábola dos talentos, que também é uma parábola escatológica dos últimos tempos, onde o Senhor vai estar cobrando de todos nós as nossas responsabilidades, como nós usamos aí os nossos talentos, as nossas aptidões, porque talento também significa aptidão da pessoa, significa aquilo que a pessoa faz com eximidade, né? Que Deus ele concedeu para a pessoa este dom. Veja bem, nós vamos ser cobrados. Sim, vamos ser cobrados. É isso que a parábola dos talentos, ela nos aponta, né? É isso que nos aponta. E não somente as aptidões, não somente aquilo que nós fazemos com eximiedade, mas também como nós gerenciamos, né, aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Por exemplo, poderia colocar aqui como nós gerenciamos a obra de Deus, né? Como é que está sendo gerenciada a obra de Deus? O Senhor te deu o dom para você pegar e estar sendo um obreiro dentro da casa de Deus. Como você tem gerenciado isso, né? Ah não, porque hoje sabe o que é? Eu tô com preguiça de ir para a obra de Deus. Tá certo que o pastor precisa de algumas coisas lá, precisa, né? Muitas vezes o líder ali do diaconato, muitas vezes telefona para mim, né? Para mim dar uma limpeza na igreja, para mim dar uma ajuda ali, mas eu não vou, sabe? Então por quê? Porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão e minha irmã, veja bem, você tem responsabilidade na obra de Deus. E o Senhor vai cobrar isso de você. Porque não sou eu que estou falando. A forma como nós gerenciamos aquilo que Deus nos concedeu, tá certo? Então Deus vai cobrar. Porque isso também pode ser colocado como um talento. Veja bem. E nós vemos também a forma como administramos a obra de Deus, a forma como nós administramos também a nossa família, a nossa casa, nosso lar. Isso são talentos. A forma como nós administramos o nosso emprego, né? O cargo que nós temos no nosso emprego, a forma como nós ali muitas vezes interagimos com o patrão, né? A obediência, tudo isso aí vai ser colocado diante de Deus. Tá certo? Então nós devemos ficar atentos, porque foi isso verdadeiramente que aconteceu ali na parábola dos talentos. Foi isso que Jesus estava expondo aos discípulos, aqueles que estavam ali ouvindo ao Senhor. Foi isso que Jesus expôs, né? Ele expôs coisas muito importantes que nós devemos aqui estar colocando em nossa vida, e devemos ficar atentos às coisas do Senhor, as oportunidades, né? De repente Deus pega e abre uma oportunidade, aí a pessoa pega e fala, eu não quero, eu não desejo isso, não quero, mas foi Deus que abriu. Se Deus abriu, é para você fazer. Se Deus abriu, é para mim fazer,
Tá certo? Porque muitas vezes nós pedimos oportunidades para Deus, nós pedimos para Deus, Deus nos dá estudo, nos dá instrução, né? Deus muitas vezes, Ele fala para nós fazermos determinadas coisas para o nosso bem. Ah, não, Senhor, eu não quero. Ai, Senhor, eu rejeito. Mas na hora a pessoa quis, agora não quer mais. Então, veja bem que isso aí é falta de responsabilidade, é falta de compromisso com Deus. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos sendo pessoas descompromissadas, e Deus não tem na sua obra pessoas irresponsáveis. Então que eu e você, que nós não sejamos irresponsáveis. Porque o que acontece? A pessoa fala que quer. A pessoa fala que quer, a pessoa se compromete com o pastor, a pessoa se compromete com o irmão, com a irmã, a pessoa se compromete com o seu marido, com a sua esposa, com o seu emprego, se compromete com uma série de coisas, talentos que Deus deu para a pessoa saber gerenciar. Mas a pessoa não quer gerenciar. A pessoa, muitas vezes na hora quer, aí tornando uma pessoa comodista, acaba se acostumando, né, com aquilo que foi lhe dado para fazer, e a pessoa não faz. A pessoa não faz. Então, que nós venhamos a não ter esse tipo de pensamento na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Porque Deus, Ele vai cobrar. Deus, Ele vai cobrar de mim, de você, uma posição com relação àquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Aí nós vemos aqui, né, no capítulo 25, versículo 14, né, que o Senhor entregou os bens aos seus servos. Então veja bem que o Senhor entregou os bens aos seus servos. Então, vemos aqui que os bens não são dos servos, é do seu Senhor, que confiou-lhes o que? Os seus bens. Então nós devemos entender essas coisas, que os bens que nós recebemos, ou seja, as nossas aptidões, os nossos talentos, aquilo que nós sabemos fazer de melhor, foi o Senhor que nos entregou, tá certo? Então, nós devemos aprender a gerenciá-los, a usá-los em benefício da obra de Deus, em benefício das pessoas, né? Dentro da casa de Deus, para edificar a igreja do Senhor. Agora também, o Senhor nos deu a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. O Senhor nos deu o nosso emprego, você está entendendo? Então foi o Senhor que deu. Então também nós devemos aprender a gerenciar, não é? Esses bens que Deus nos concedeu, tá certo? Nós devemos saber gerenciar, porque se Deus nos concedeu, é para que nós possamos gerenciar esses bens. Então, meus queridos, continuando, diz aqui no versículo 15, né? Olha só. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então o Senhor deu a cada um conforme o que? A sua capacidade. Então, segundo esta capacidade, o Senhor vai querer que nós possamos o que? Desenvolver esses talentos, desenvolver aquilo que o Senhor nos concedeu, esses dons. O Senhor quer que nós desenvolvemos. Não deixemos enterrado, como fez ali aquele terceiro servo. Não, Ele quer que nós venhamos a desenvolver. Por quê? Porque o reino de Deus, meus amados, não é um reino parado, mas é um reino de movimento. O reino de Deus tem que crescer, tem que expandir. E não depende de mim, de você, mas depende de Deus. Porque até mesmo, veja bem, o Senhor nos concedeu o quê? O Espírito de Deus para que nós possamos o quê? Expandir o reino de Deus. Veja bem que o reino de Deus, embora nós possamos falar de igreja, o reino de Deus está interligado em todas as coisas, não é? Na minha família, na minha casa, no meu lar, né? Da forma como eu interajo no mundo, porque quando se fala de pregar o evangelho é justamente isso, não é? É justamente isso, é mostrar o reino de Deus para as pessoas através da minha atitude. Se eu faço bem o meu trabalho, se eu faço bem, se eu cuido bem da minha família, se eu ajo de uma forma, você está entendendo? Cuidando bem, gerenciando bem, as pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Agora, da mesma forma, se eu ajo mal com respeito à minha família, à minha casa, ao meu lar, se eu ajo mal no meu emprego, se eu ajo mal em tudo aquilo que o Senhor me concedeu, então as pessoas vão blasfemar
do Senhor. Então, veja bem que o Senhor, Ele nos deu capacidade para poder gerenciar todas as coisas, né? E segunda capacidade, significa que Deus ele não vai nos dar coisa pesada para que nós venhamos a realizar e fazer, mas sempre Ele vai nos dar a medida certa para nós fazermos. Então, observemos, meus amados, que quando o Senhor entregou, né, os seus bens para o primeiro servo, que foi 5 talentos, e para o segundo servo ele entregou 2 talentos, vemos que eles saíram logo em seguida. Eles não ficaram titubeando, ali parados ali, vendo o que o Senhor ia fazer ou deixar de fazer. Você está entendendo? Eles sabiam o que deveriam fazer. Será que eu e você não sabemos o que devemos fazer? O que devemos realizar? Ou seja, na obra de Deus, ou seja, naquilo que nós fazemos neste mundo? Então, veja bem que o Senhor vai nos cobrar. E o Senhor, Ele sabe, o Senhor sempre nos alerta. Não adianta muitas vezes nós querermos justificar com conversa esfarrapada, que não pode, que não dá, que não consegue, porque eu tô fraco, porque para mim não dá, porque eu quero largar de tudo, porque agora, meu irmão, então por que você tá então? Hã? Por que você assumiu? Então, veja bem, isso é uma coisa muito séria da parte de Deus para que eu e você venhamos a nos despertar e venhamos parar de ser comodistas. Porque o primeiro e o segundo servo, eles saíram e foram granjear conforme a capacidade dos talentos que foram lhes concedidos. Um 5 e outro 2. Né? Então eles granjearam ali, eles trabalharam em cima. Então muitas vezes a pessoa tem preguiça, muitas vezes a pessoa ela quer enterrar porque tem preguiça, quer enterrar porque muitas vezes porque fala que não dá, porque está cheio de coisas para realizar e fazer. Muitas vezes não quer fazer. Por que não quer fazer? Simplesmente, sabe o que é? Porque está gastando tempo com bobagem. Fica mais tempo nas redes sociais, fica mais tempo vendo no celular, fica mais tempo gastando com essas coisas assim, do que propriamente realizar aquilo que o Senhor quer. Não é verdade? Fica tão envolvido com essas coisas que não faz o que o Senhor quer. Então isso, a pessoa está muitas vezes enterrando os talentos que Deus lhe concedeu. Não é que a pessoa não pode fazer, é que a pessoa não quer fazer. Então, meus amados, que Deus venha ter misericórdia de nós. Né? E aqui, meus irmãos, no capítulo 25, versículo 18, nós podemos observar que o terceiro servo, ele enterrou o talento e entregou para o Senhor o talento que ele havia recebido, sem nenhum tipo de melhora ou sem nenhum tipo de acrescentamento sobre esse talento. Então, observemos bem que o Senhor pegou e cobrou dele. Por que ele não desenvolveu aquele talento? Nós temos que desenvolver aquilo que Deus nos deu. Você está entendendo? Temos que desenvolver. Porque Deus, dentro da nossa capacidade, Ele nos deu aquilo que é de melhor. Ele nos deu o seu talento. Ele nos deu a obra de Deus, como já foi falado, a nossa casa, o nosso lar. Ele deu tudo isso para nós desenvolvermos. Agora, de que forma que nós estamos desenvolvendo? Através do nosso gerenciamento. Então, é uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Porque o Senhor vai cobrar, como já foi falado aqui. Porque Ele chama este servo de mal negligente, né? Olha só, veja bem, chama o servo de mau e negligente. Então, por que tem a negligência? Porque se nós continuarmos o texto, veja bem, o servo já conhecia, né? O servo já conhecia quem era o seu senhor. Ele sabia quem era. E nós, a todo momento, né, estamos sendo alertados pela palavra de Deus. A todo momento, o Senhor está nos avisando. A todo momento, né, nós estamos sendo confrontados com a palavra de Deus para poder apresentar o melhor para o Senhor. Mas por que não faz? Então, veja bem que não é falta de conhecimento. É porque muitas vezes nós não queremos. Agora, veja bem que ele enterrou. Mesmo conhecendo o seu Senhor, ele enterrou. Não é? Então não é falta de sabedoria. Não é? Porque nós podemos observar aqui, meus amados, que o Senhor pegou e falou para ele, repreendeu fortemente. E o lançou o que? Nas trevas exteriores, onde há o que? Choro e ranger de dentes. Então, meus amados, nós temos que aprender, nós temos que fazer as coisas direito diante do Senhor.
O Senhor está nos dando oportunidade de realizar a sua obra, de fazer nesse mundo a diferença, né? O Senhor está nos apresentando, sabe, como nós devemos fazer, como nós devemos realizar. O Senhor nos deu os talentos, né? Ninguém pode dizer aqui que não tem talento, porque sempre alguma coisa nós temos para apresentar diante de Deus. O Senhor sempre nos dá alguma coisa conforme a nossa necessidade, mas o problema é fazer. Na verdade, o problema é pegar, sabe, e deixar as nossas questões de lado, deixar o nosso ego, deixar o nosso eu e fazer com que o Espírito Santo venha nos apresentar o que nós devemos fazer, meus amados. Então, que eu e você nunca venhamos a dizer que somos incapazes, que nós não podemos. Deus nos entregou responsabilidades a fazer na obra de Deus. O Senhor nos delegou coisas para fazer conforme a nossa capacidade. E o Senhor, Ele não erra em suas escolhas. Mas será que eu e você estamos querendo fazer as coisas da forma de Deus ou conforme o nosso querer? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque o Senhor quer que nós façamos. E que o Senhor quer que nós venhamos a arcar com as responsabilidades que Ele nos delegou. Está entendendo? Então, que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Tá certo? Então, veja diante de Deus. Veja diante de Deus o que você tem que fazer, o que você tem que realizar, o que você deixou de realizar, na onde né, você está sendo negligente. Observe aí se você está sendo uma pessoa que verdadeiramente está cumprindo aquilo que o Senhor te deu para fazer. Para quê? Para que mais tarde, meus amados, nós não venhamos a ser cobrados por Deus, que o Senhor venha falar a respeito de nós. Servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel e sobre o muito te colocarei. Então veja bem que todos os talentos que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos concede, veja bem que é pouco. Sim, é pouco diante daquilo que o Senhor vai dar para mim e para você como recompensa. Então que nós venhamos a ser fiéis e que nós venhamos a buscar a Deus e fazer aquilo que Deus quer para a honra e glória dele, meus irmãos. Então vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, nos abençoa e nos fortalece, enche-nos com teu Espírito para a honra e glória do teu nome, quebra todo o aguilhão e toda obra contrária. Nos ensina, Senhor, a ser fiel naquilo que o Senhor tem nos dado, para que o Senhor seja louvado e glorificado e naquele grande dia possamos entrar no gozo do Senhor para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus, e graças a Deus. Então que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.